Mas Haddad estava muito tranquilo sobre aquilo que Alexandre de Moraes decidia. Olha a fala do ministro da Fazenda. Já falei ela aqui, mas ela ganhou novos contornos. Ela ganhou nova importância. O ministro Alexandre está totalmente apropriado. Falou com os presidentes das duas casas, falou comigo pessoalmente. Tirou todas as dúvidas. Imagina, tirando dúvida em matéria tributária com Fernando Haddad. Tem a impressão que é uma decisão que sai rápido e muito convergente com o que a gente precisa. Na mosca. Parabéns. Foi rápido, de um dia para o outro. Foi rápido. No dia seguinte, a reunião de conciliação e a essa fala do ministro, e foi muito convergente também com o que o governo precisava. Haddad, com leitura política, com uma visão do processo muito clara, muito tranquilo, matou no peito e resolveu. Tenho a impressão que é uma decisão, podia ter falado certeza, né? Tenho a impressão que é uma decisão que sai rápido, acertou, e muito convergente com o que a gente precisa. Acertou também. É muito convergente com o que o governo precisava. O Supremo, e aí eu sou obrigado a Jane está perguntando por que é para arrecadar. Regularizou a Jane. Isso é jogo de palavras, né? Isso é um jogo de palavras. O governo diz que é para arrecadar. Ele demonstra, ele apresenta o aumento das alíquotas do IOF num pacote fiscal. Eu não estou inventando isso, só você olhar quando surge essa discussão. Em que bojo essa discussão surge. Pode chamar, arrecadar de consequência da regulação. Pode chamar. Mas na prática, observando a história, como a coisa se desenrolou, está muito claro. A intenção do governo está muito clara. Usa o instrumento regulatório para fazer dinheiro. Para arrecadar. O objetivo é arrecadar. O meio para arrecadar é o instrumento regulatório. Tem um óbvio desvio de finalidade. É obviamente inconstitucional esse troço. Mas não. Está constitucionalizado. Declarada constitucionalidade por Alexandre de Moraes. E eu me sinto obrigado a fazer a provocação de sempre. O governo, por várias razões, razões também que passam pelas dificuldades geradas pelo corporativismo parlamentar, pela autonomia pervertida que o parlamento ganhou a partir da gestão de emendas parlamentares, tudo isso que a gente fala aqui sempre. O governo é fraco no parlamento. E há um inconformismo do governo em relação à sua fraqueza no Congresso. E o governo constituindo, está aí mais uma expressão, constituindo mesmo uma parceria, uma sociedade com o Supremo Tribunal Federal, nesse caso com Alexandre de Moraes, mas há também as parcerias com Flávio Dino, no caso das próprias emendas parlamentares, o Supremo se estabelecendo, e é um precedente perigoso, como uma espécie de uma terceira Câmara Parlamentar, uma terceira Casa Parlamentar. O espaço para qual o governo vai, ao qual o governo recorre quando sofre algum revés no parlamento. Passa a bola para o Supremo decidir. E o governo faz isso muito bem. Está vendo as estatísticas? Acho que mais de 70%, quando mediado pela Advocacia Geral da União. Alô, Messias! Mais de 70% de sucesso. É mandar para o Supremo e correr para o abraço. O governo não tem bancada no parlamento, mas no Supremo tem. O Xandão tributarista, óbvio, editando o decreto, declarando a constitucionalidade da forma pervertida do IOF com uma exceção, que já estava no preço, né? Falando sobre essa edição no sentido de, a palavra que eles usam é de modular, né? Eles adoram modular. Eles legislam, um sinônimo de legislar, fachada, no Supremo, para não dizer que estão legislando, é o uso do verbo modular, esse verbo horroroso. Modulou. Alexandre de Moraes modulou
garantiu a vitória do governo. Em termos de número, né, projetando aí o efeito dessa vitória do governo, se trata do seguinte. Sim, porque houve nessa modulação, o governo perde, já estava no preço, a tributação das operações chamadas de risco sacado. Né? Isso Alexandre de Moraes retira, foi revogado do decreto. A modulação, editando, né? Assim vai se modulando. Só que a perda nesse conjunto arrecadatório do IOF da operação de risco sacado já estava no preço. Então vamos aqui dar a noção do que nós estamos falando, Jeane, em termos de arrecadação. Com a retirada do risco sacado, pensando na conta de 2025, e é só nisso que se pensa, é fechar a conta de 2025, para bater meta fiscal, essa farsa. Certo? A retirada do risco sacado representa cerca de modestos 500 milhões em 2025, já estava no preço. De um total a ser levantado, segundo a própria Fazenda, de 12 bilhões de reais. Olha aí a regulação, Jane. Olha aí o efeito regulatório. Com o aumento das alíquotas do IOF, mesmo com a perda do risco sacado, que seriam 500 milhões, levantar-se-ão 12 bilhões de reais em 2025. Em 2025, em 2026, ano eleitoral. Prestem atenção também à PEC ao projeto sobre precatórios que foi aprovado agora há pouco. Porque também, estão falando em discurso de neutralidade e tal, também abre espaço fiscal para 2026, para o ano eleitoral. Aliás, algo parecido. 12 bilhões. Voltando aqui ao IOF, em 2026. Perda com a revogação da parte do risco sacado de 3. É claro, estou falando disso porque os valores são maiores em 2026, porque é o ano inteiro, né? Então, o que se perderá, segundo os cálculos, com a retirada do risco sacado, será algo da ordem de 3,5 bilhões de reais. Mas quanto se vai arrecadar, Giane? Olha isso aqui, Giane, com o IOF em 2026. Pouquinho mais de 31 bilhões de reais. Esse o governo conseguiu. Esse governo é muito habilidoso em arrecadação, criativo em soluções arrecadatórias e contou com o aval do ministro Alexandre de Moraes, que, a rigor, protegeu o direito de o governo decretar e declarou a constitucionalidade do uso arrecadatório do IOF. Tem uma porteira aberta aí, certo? Mas o Xandão tributarista, estudou muito esse troço. Mais algo a dizer a esse respeito? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Não, acho que está tudo dito a esse respeito. E aí, claro, o parlamento, a Câmara, retalia, né? Era de se esperar. Aliás, não apenas isso. Vamos lembrar aqui, e nesse caso aqui, que eu vou tratar agora, o presidente Lula terá o meu apoio como cidadão. Certo? Então, registrar aqui também isso, compondo aquilo a que reagiria, junto com a decisão do ministro Xandão, ministro da bancada, o ministro não é o líder é de Flávio Dino, mas o importante ministro na bancada governista no Supremo, compondo com a questão do IOF, para o que seria a reação do parlamento de que trataremos a seguir, veio Lula ontem também para vetar o aumento do número de deputados federais.